Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC, aquele nosso encontro semanal feito com muito carinho, pensando em oferecer a você um momento para falarmos de artes, de turismo, de literatura, de música e, claro, de muita cultura. E você pode sintonizar a TVC em Petrópolis no canal 16, em Nova Friburgo no canal 5, em Teresópolis no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul no canal 3 e em Pati do Alferes no canal 16. Muito obrigada por nos receber toda semana em sua casa, sempre com tanto carinho. E se você perdeu alguma coisa na TV durante a semana, não se preocupe. Toda a nossa programação está disponível no nosso site, no Facebook e no YouTube. É só procurar por TV Correio da Manhã que facilmente você nos encontra. Já o meu Instagram pessoal é o @SandraBritoWriter. Venha conhecer nossas páginas e interagir conosco também por lá. E no programa de hoje você vai ver uma visita ao belíssimo Centro Histórico de São Luís do Maranhão, uma retrospectiva de como foi o Rock the Mountain, o festival de música que aconteceu em novembro em Itaipava, e uma entrevista com o escritor Cadu Morstead, que vai falar conosco sobre seu mais novo livro, O Justiceiro Virtual. É claro que você não vai perder o programa de hoje, não é? Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir, não saia daí! O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. O Centro Histórico de São Luís, cidade fundada pelos franceses e ocupada pelos holandeses antes do domínio português, data do final do século XVII e preservou completamente o planejamento original, com ruas organizadas de maneira retangular. Graças a um período de estagnação econômica no início do século XX, um número excepcional de edifícios históricos foi conservado, o que faz desse conjunto arquitetônico um extraordinário exemplo de uma cidade colonial das nações ibéricas. O Centro Histórico compreende uma área de 220 hectares de extensão na capital maranhense. Cerca de 3.000 imóveis estão tombados pelo Patrimônio Histórico Estadual e 1.400 pelo IPHAM. Parte desse sítio foi declarado Patrimônio Mundial em 1997, por conta de seu conjunto arquitetônico colonial português adaptado ao clima local. A principal característica da arquitetura do Centro Histórico é a preocupação com o clima, quente e úmido. Entre as soluções estava o uso de azulejos nas fachadas, o que transformou São Luís em um verdadeiro museu a céu aberto. Basta andar pelas ruas para respirar história, e que história! Eu convido vocês a visitar comigo mais esse belíssimo destino no Nordeste brasileiro. Bora para São Luís?
Festival de Música Brasileira, Rock the Mountain, ocorreu no mês de novembro no Parque de Exposições em Itaipava. Repetindo o sucesso das outras 6 edições, o público lotou o espaço para curtir as apresentações de artistas como Gilberto Gil, Lulu Santos, Glória Groove, Jorge Benjor, Ney Matogrosso, Roberta Sá, Duda Beat, Chico César, Geraldo Azevedo, os Paralamas do Sucesso, Lineker e uma centena de outros shows. O Rock the Mountain vai se consolidando como um dos maiores festivais do país. Além de muita música, o festival oferece experiências de arte, moda, gastronomia, roda gigante, tirolesa, balão e bungee jump. Para quem ainda não foi, fica a nossa sugestão para a próxima edição, que ocorrerá em novembro de 2023. Então, vamos ver como foi? Bora de música! Com César vibrei, quando o olho brilhou, entendi, quando criei asas voei. Toda menina baiana tem um sangue que veio mostrar, toda menina baiana tem cantos que veio mostrar, toda menina baiana tem um jeito que veio mostrar, toda menina baiana tem defeitos também. Deus entendeu me dar a primazia. Feito mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro índio abatido também. Meu Deus. No meu coração, só amor. Desde o momento em que eu te vi, não pude acreditar. Mas cedo quando eu sei que vem me amar. Várias queixas de você. O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Quero ser seu namorado. Várias queixas de você. O que fez isso comigo? Estamos juntos.
Polícia pode vir. Quando o pau quebrou, quem dirá que eu não sou de nada, que eu não sei de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei condenar e que Durango Kid quase me pegou. Eu nada, Fernando Melo não sabe se vai participar do próximo campeonato de surf mundial. Surfista de trem. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com.
E vamos continuando com o nosso Cultura na TVC, hoje recebendo um convidado muito especial. Ele é escritor petropolitano e ele lançou esse livro aqui, que é um romance, O Justiceiro Virtual, e a gente vai conversar com ele aqui no nosso programa, o Cadu Morstead. Tudo bom, Cadu? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos. É uma honra poder participar aqui com você do seu programa. Prazer nosso de receber você. A gente sempre abre espaço aqui para literatura. A gente tem um quadro fixo que se chama Trilhas Literárias. A gente fala toda semana de um escritor. E sempre que tem algum aqui petropolitano que a gente pode trazer, a gente fica muito feliz. Fala um pouquinho para a gente sobre esse livro, O Justiceiro Virtual. Do que ele fala? O Justiceiro Virtual, na verdade, é um livro bastante político. Na verdade, eu escrevi ele já tem bastante tempo, só que eu tive, quando eu tive a oportunidade de publicá-lo no ano passado, eu tive que refazê-lo, porque a figura principal, o personagem principal se chama Lair Bonifácio, que é inspirado numa certa pessoa da nossa política nacional também, que, de certa forma, graças a Deus, está indo embora ainda. Acho que a gente já entendeu. Então é como se fosse, é um personagem, é ficção, evidentemente. Certo. É um livro baseado nas fake news. O Justiceiro Virtual, na verdade, é um site que publica fake news sobre pessoas que deveriam ter sido julgadas pelo poder público, que não foram julgadas, e esse site anônimo, ele veicula essas notícias como se essas pessoas realmente tivessem que ser punidas de certa forma. E pessoas do público, assim, pessoas em geral, começam a se juntar, formando gangues de justiceiros para poder se dar um corretivo nessas pessoas que, teoricamente, teriam que ter sido julgadas e não foram. E o Lair Bonifácio é um cara que vai pegar esse site para poder usar de carro-chefe para sua campanha, seu discurso de ódio, tentando fazer com que as maiorias sobressaiam em cima das minorias, essas coisas que ficaram bastante em voga nos últimos 4 anos que a gente teve, e eu peguei bastante informações, bastante falas reais que aconteceram para poder botar na ficção. Então é um livro que vai lidando bem com a ficção e realidade. Então, pelo que eu estou entendendo, a gente vai, de certa forma, reconhecer muito da nossa realidade através da ficção que você criou. Exatamente. Apesar de ser uma história 100% ficcional, que na verdade a eleição tudo passa na cidade do Rio de Janeiro. Certo. Mas existem outros personagens também que são focados em personalidades reais, mas o principal é o Lair Bonifácio. E aí tem os outros que concorrem com ele também à candidatura na cidade do Rio de Janeiro, que tem o Aleixo, que é o candidato mais de esquerda, tem o Adamastor Malaquias, que tem um caráter mais religioso, o Marcílio Crivaldo seria o atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro, e o Menininho. São esses os políticos que compõem o cenário da disputa eleitoral aí do meu livro. Agora, se formos pegar a política brasileira, a gente vai ter história para muitos livros, né? Com certeza. Você acha que essa inspiração, ela é boa para a ficção, ou, pelo contrário, você acha que isso é um reflexo de que a gente precisa, um sinal de que a gente precisa amadurecer como políticos, como população que vota, e entender melhor esse contexto para não precisar, talvez, fazer piada de nós mesmos através da política? O que você acha? Eu acho que um pouco dos dois, na verdade. Eu acho que nós, como povo, realmente precisamos amadurecer, precisamos nos empenhar mais, porque a política, tem gente que fala que não gosta, que não se interessa, mas ela vai ditar a sua vida, querendo ou não. Os preços das coisas, se surge uma pandemia, se vai ter vacina ou se não vai ter. Políticas públicas, então, né? Políticas Escola, públicas educação, saúde, ter o hospital funcionando, mexe com tudo, né, Cadu? Tudo é política, não tem jeito. Então, se você votar num candidato que não vai levar em consideração nada dessas coisas, a sua vida vai piorar. Não tem jeito. Então, eu tento usar da minha principal arma, vamos dizer assim, que seria o livro, seria através da palavra, para tentar fazer com que as pessoas consigam se conscientizar de certa forma, tentar pelo menos ponderar do que vale a pena, o que não vale a pena. Porque hoje em dia o que a gente vê são tantas coisas tão absurdas, que há pouco tempo atrás a gente nem acharia que isso seria possível. Tanto quanto eu fiz esse livro, foi muito anterior a tudo isso.
Então tudo que eu criei, de certa forma, ficou pequeno dentro da realidade. Aí por isso que eu tive que reescrever a história inteira, porque a realidade ficou tão mais apavorante do que a minha ficção, que eu falei, eu vou pegar essa realidade e botar dentro da história que eu criei. De alguma forma inserir isso. Isso te assusta, Cadu? Você pensar assim, olha, eu estou criando uma história fictícia, alguma coisa que foge muito à realidade, quando você se depara com a realidade, opa, nem era tão ruim assim, né? A realidade consegue superar a minha ficção. Isso te assusta como escritor, não como pessoa. Como pessoa, como sociedade, a gente se assusta todos os dias, né? Mas como escritor, isso mexeu com você de alguma forma? Ah, sem dúvida que mexeu. Porque quando eu criei a história, eu tentei fazer com que fosse a pior realidade política brasileira, ou carioca, no caso, que eu pudesse imaginar. E, de repente, constatar que tudo aquilo que eu criei se tornou, de certa forma, até meio banal, assim, que se tornou pequeno dentro do que o país se tornou nesses últimos anos, me assusta como pessoa, como você falou, como cidadão e como escritor também. Porque é isso, né? Qualquer quadro, qualquer livro, qualquer coisa que a gente tenha criado nos últimos anos, assim, ficou defasado em termos de surreal, assim, tudo ficou muito maior. Coisas, desde o cômico, de certa forma, de alguém num palanque gritar que é imbrochável, isso, de certa forma, vai para um lado cômico, como para um lado sério também, de políticas públicas das minorias, do público LGBT, dos negros, enfim, de uma camada imensa de pessoas, sobre a vida das pessoas, enfim, né, uma pandemia que as pessoas estão morrendo, não sei quantas mil pessoas por dia, isso foram quase 700 mil mortos, e um ar de deboche, um ar de fazer piada sobre isso mexe muito comigo como pessoa, como escritor, pensar nas pessoas que se foram, as pessoas que eu conhecia, as pessoas que eu não conhecia, enfim, é surreal pensar que foi isso que a gente viveu, que a gente está passando ainda, e espero realmente que a gente consiga aprender com os nossos erros, e se transformar numa sociedade melhor, que a gente consiga ter empatia com o outro, com a dor do outro, e por mais que não seja, às vezes, aquele problema não seja com você, mas existe alguém que está ali passando por aquilo. É verdade. Agora, o Justiceiro Virtual, ele nasceu dessa necessidade de falar sobre isso, de falar sobre política, ou ele já era um sonho antigo que você queria expor, independente do que acontecesse esse ano de eleição? Você já tinha vontade de falar sobre isso, essa questão de fake news, da participação mesmo da internet até no sistema eleitoral? Você já pensava nisso ou não? Tudo veio à tona nesses últimos anos através desse crescimento exacerbado aí da nossa internet, o acesso das pessoas e também as redes sociais fazendo um pouco esse papel de espalhar fake news. Como é que foi isso? Quando eu criei a história, na verdade, isso já mexia comigo. E quando eu criei, assim, eu entendo que eu tinha um capítulo inteiro meio que tentando explicar que por mais que fosse um site jornalístico, aquilo era uma notícia falsa, que na época não existia exatamente o termo fake news. Certo. Aí eu tive que mudar, porque hoje em dia isso aí virou normal. E um fato que me chamou muita atenção na época foi uma publicação que aconteceu, acho que no Facebook, na época, lá em São Paulo, uma cidade de São Paulo, acusando uma mulher de ter sequestrado bebês recém-nascidos para fazer bruxarias e matar essas crianças. E um grupo de pessoas realmente foi lá e pegou essa mulher e assassinou essa mulher, espancou até a morte. Isso mexeu muito comigo, estava no Fantástico na época. E depois descobriu-se que o retrato falado que tomaram como base para acusar essa mulher era de um caso muito antigo, muito mais antigo, que aquela mulher não tinha absolutamente nada a ver, mas a mulher já tinha morrido, já tinha devastado uma família inteira. E foi quando eu tive essa ideia de pensar, e como às vezes, como a gente não tem, a internet ainda ficou, um mar ainda muito complicado de se navegar, né? Porque as pessoas publicam qualquer coisa, disseminam o ódio, assim, como se fosse, às vezes até em tom de piada, ela acha que às vezes não está fazendo nada. Gratuitamente, né, Cadu? Gratuitamente. Isso mexeu muito comigo na época e quando eu reescrevi e todas as coisas vieram muito mais fortes, eu resolvi continuar nessa vibe, mas tentar transformar nisso dentro da política e dentro da sociedade também como um todo. Que a gente
por mais que seja a internet, às vezes a gente utiliza até de um perfil falso, que não somos, teoricamente, não somos nós ali falando, o que dá força a pessoas acharem que podem falar o que quiser, xingar o que quiser, ofender, expor as pessoas. Né? Tem tanto isso. Tem tantas situações. E eu quis botar não só em termos de política, como em termos de sociedade no livro também, para ver se a gente começa a refletir um pouco mais sobre esse assunto. E o livro traz também essa reflexão? Você acha que quando a gente termina de ler, independente daquilo que a gente viu na nossa política e reconhece na história de ficção, você acha que quando a pessoa termina de ler O Justiceiro Virtual, ela repensa muita coisa sobre isso? Como é que é o seu ponto de vista? Eu tento fazer com que as pessoas repensem mesmo, que não é em nenhum momento um livro que vai tentar trazer alguma ideologia, ou vai tentar te impor, isso é o certo ou isso é o errado. É só para você tentar refletir mesmo sobre coisas do dia a dia, coisas pequenas às vezes, coisas maiores, mas que podem interferir no cotidiano geral da nossa sociedade, e eu tento fazer com que eu trago situações e a pessoa reflete se aquilo ela acha que realmente está certo, ou se a pessoa acha que às vezes poderia repensar até alguma atitude que ela tem. Entendi. Eu faço um esforço para isso, pelo menos. Agora, esse é seu primeiro romance, né, Cadu? Mas você já tem outras coisas escritas? Por que bandas aí você andou antes de publicar o romance? Esse é o meu primeiro romance publicado. Certo. Eu já tenho 2 livros de poemas, um só meu, o outro é em parceria com a minha prima, Elis Bondim. E já participei de várias antologias, tem até um grupo aqui de Petrópolis, da Confraria Informal, da Catarina Maú, que a gente faz poemas todos os finais de semana, todos os domingos, cada vez de um tema que a gente publica também no YouTube, a gente grava. Que legal. E eu já participei de antologias de conto, tudo que é possível, assim, eu estou tentando fazer. E você sempre quis ser escritor? Ou isso foi acontecendo e você foi dando voz a esse papel, né, que a gente acaba desempenhando também? Eu acho que até antes mesmo de saber que eu gostava de escrever, acho que eu já gostava de escrever mesmo. Porque desde pequenininho, às vezes até em prova, assim, do CA, assim, às vezes tinha que fazer uma frase sobre um determinado tema e eu não queria fazer uma frase, fazer uma mini historinha ali. Sei. E desde pequeno eu gostava muito de peças de teatro, e uma vez eu tentei fazer um teatrinho pequeno, assim, que a gente até apresentou no colégio na época. E eu ia escrevendo, eu juntei uns 2, 3 amigos também, a gente começou a fazer umas letrinhas de música, isso na 3ª série. Então até antes de saber que eu gostava de escrever, eu já estava me embrenhando por esse caminho. Que bacana. E hoje você consegue viver de literatura? Ainda não, né? Ainda não dá, né? É um caminho árduo aí. Difícil? É difícil. Mas aí eu trabalho no IBGE, eu sou advogado e a gente vai tentando conciliar todos os lados, de um lado, de um outro. E eu vou escrevendo, mas eu escrevo mais mesmo por necessidade, por amor à escrita mesmo, do que pensar exatamente em... E tem alguma coisa nova aí em vista? Você já tem projetos para o próximo romance? A poesia, pelo que eu entendi, não saiu de você. Você continua fazendo poesia. Mas e os romances? A poesia continua. Na verdade, eu estou em finalização de um outro romance. Ah, que legal! Com uma outra editora agora, agora do Rio de Janeiro. A gente está entrando em acordo aí, que eu tô até meio atrasado ainda, que eu tenho que passar o material para ela. Essa aqui é a Psiu Editora, não é? Isso. A que lançou esse livro. Aí agora você vem com outra editora, com outro trabalho. Isso, agora se chama Letras Virtuais Editora, uma editora do Rio de Janeiro. Certo. Aí a Psiu Editora, que é essa, na verdade, na época, ela fazia bastante concursos de contos, que eu participei de vários, assim. Aí ela entrou teve um concurso de romance. Aí eu mandei essa história, aí eles selecionaram o Justiceiro Virtual para que eles pudessem publicar. Certo, que legal. Aí por isso que eu lancei numa editora lá de Bauru, na verdade. Muito bacana. E quem quiser, quem ficou interessado, quiser comprar o livro, onde que encontra, como é que entra em contato com você?
Deixa aí seus canais para o público de casa. E pode entrar comigo pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram. É Cadu Morstead, o nome só tem eu, mas gente, o nome é difícil, hein? Nome alemão, né? É alemão. Tá, Cadu, olha só, para facilitar. Morstedt, Morstedt. Também se não falei certo, mas eu tentei. Mas aí encontra você lá no Instagram. Pode falar diretamente comigo e nesse mês de dezembro está à venda também ali na casa da festa do Papai Noel, ali perto do Palácio Cristal. Certo, para quem é aqui da Serra. Tem uma casa ali, número 116, na garagem, tem uma casa ali que vende artesanato, está vendendo meu livro lá também. Ah, que legal, Cadu. Olha, eu fico muito feliz por você ter vindo aqui mostrar seu trabalho. Essas portas estão sempre abertas para o pessoal aqui da cidade que quer mostrar seu trabalho. A gente fica muito satisfeito em ver que as pessoas continuam produzindo, continuam escrevendo. Isso é muito importante, ainda mais nessa época tão complicada, tão difícil de competir com a internet, não é? Ter mais pessoas interessadas em escrever, produzir. A gente tem espaço aqui sempre aberto para você, para todos os outros que quiserem vir mostrar seu trabalho. E mais feliz ainda por ser um conterrâneo nosso, um petropolitano aí lançando livro e fazendo arte. É isso que a gente quer e a gente admira muito você por isso e pela produção mesmo em tempos tão difíceis de leitura que a gente sabe que está, né? Muito obrigada, Cadu. Sinta-se à vontade. Quando lançar o próximo, volte aqui para a gente fazer a divulgação. E você que ficou interessado, só procurar nas redes do Cadu e com certeza vai ser uma boa leitura. Olha que bacana a capa do livro aqui para você de casa. Quer deixar mais um recadinho? Eu queria agradecer novamente a produção, agradecer a você por essa oportunidade, agradecer a todos os telespectadores, falar que se quiserem o livro será uma honra, se quiser debater também sobre algum assunto nas redes sociais, que eu estou aberto aí para falar com quem for. E só agradecer muito a todo mundo. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Cadu. A gente que agradece. E você continua aí porque tem mais cultura na TVC. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E assim vamos terminando mais um programa. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelos comentários, pelos compartilhamentos nas redes sociais e pela audiência de sempre. Temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá. Tchau, tchau.